Amém, irmãos? Graça e paz. Sejam bem-vindos nesse início de noite. Vamos iniciar aí já um pouquinho atrasados. Então vamos iniciar com a oração. Estamos em mais uma escola bíblica. Estamos tratando sobre esse tema. Tem sido uma bênção para mim. Espero que para os irmãos também. Estudar sobre o Espírito Santo, conhecer mais o Espírito Santo, tem aberto meus olhos para muitas coisas. Eu espero que isso também esteja acontecendo com os irmãos. Amém? Vamos iniciar então com essa oração. Nós que estamos na dependência do Espírito Santo, vamos orar. Vamos falar com o nosso amigo para que nos conduza hoje. Amém? Sentado mesmo como estamos. Senhor, em nome de Jesus, nessa tarde, Pai, nesse momento nós queremos pedir a Tua bênção sobre nós, mais uma vez, meu Deus, para que o Senhor venha nos conduzir, Pai, na Tua graça, nos ensinar, Pai, abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para receber, Pai, aquilo que o Senhor deseja nos transmitir, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor reine, Pai, sobre esse lugar, Espírito Santo nos dê da união que nós precisamos para conhecer mais de Ti, que o Senhor se revele a nós, ilumine a nossa mente, para que possamos compreender aquilo que Tua palavra ensina sobre o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que todo impedimento, que toda resistência, Pai, ao Teu agir caia por terra, e que assim possamos, Pai, ter momentos preciosos na Tua presença, Pai, de aprendizado e de comunhão uns com os outros. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos hoje na aula 4. Amém. Vocês acompanham, né? Eu costumo sempre sair marcando, né? Então, quando a gente manda o aviso lá no grupo da igreja, eu sempre coloco, né? A gente sempre coloca, hoje é aula 4. Eu acho bom para a gente ver o quanto que a gente já caminhou, o tanto que a gente ainda tem para avançar, né? E o quanto que Deus tem sido conosco. A gente tem estudado, então, né, muito nesse início até hoje, né? Nesse mês de agosto, sobre o Espírito Santo. E na última aula, vamos reprisar só um pouquinho para a gente entrar no tema de hoje. Na última aula, né, na aula passada, a gente viu 2 assuntos, mas um que imediatamente já tem ligação com o de hoje, né, foi quando a gente viu sobre o dia de Pentecostes. A gente viu sobre o que aconteceu naquele dia, né, que está registrado em Atos capítulo 2. Né? Atos capítulo 1 já tem uma preparação para isso, né, Jesus falando com os discípulos, né, dando mais uma vez essa promessa do recebimento do Espírito Santo. E em Atos capítulo 2 tem esse clímax ali, né, inicial do livro de Atos. A gente falou um pouquinho, né, como aquele dia, né, e aquele acontecimento foi o momento de nascimento da igreja cristã. Jesus não estava mais presente, né, fisicamente com seus discípulos, mas agora os discípulos tinham a presença do Espírito Santo, e através da presença do Espírito Santo, eles tinham também Deus com eles, certo? E a partir daquele momento, então, como a gente viu também que Deus passou a se relacionar de uma maneira totalmente nova com o ser humano. Antes, né, no Antigo Testamento, a gente viu como o Espírito Santo vinha e voltava, né, ele tomava uma pessoa para uma obra específica, uma pessoa que ele escolhia, né, para uma obra extremamente específica, dava uma capacitação ali naquele momento e deixava aquela pessoa. A partir do acontecimento no dia de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, ele passou a habitar permanentemente com os crentes. Amém? Então, nós hoje, né, se nós entendemos isso, que agora o Espírito Santo vive conosco, está no nosso coração, está na nossa vida permanentemente, nós vamos ver agora o que ele faz, né? Nós queremos ver, então, como ele age na nossa vida nessa etapa recente, né? Nessa era que nós estamos vivendo, que é a era da igreja. Como é que o Espírito Santo age na vida dos crentes, como é que ele age na vida da igreja. Então, nós queremos falar sobre isso, o Espírito Santo na vida do crente. Amém? E aqui eu acho que a gente chega, então, né, depois dessa grande preparação, talvez hoje seja o dia que a gente vai entrar mais propriamente dito no tema que a gente está abordando, né? O Espírito Santo e você. Então, como é que ele age na sua vida, na minha vida, na nossa vida como igreja também? Nós vamos ver isso a partir de hoje. Amém? Em primeiro lugar, eu queria que os irmãos abrissem comigo em 1 Coríntios. Nós vamos começar lendo esse texto. 1 Coríntios.
capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, a gente vai ler o versículo 19. Quero lembrar os irmãos que estamos numa aula, amém? Então, o Paulo já está com o microfone preparado ali a qualquer momento que algum irmão quiser fazer uma pergunta, uma participação, uma discordância santa. Nós pedimos só que o irmão levante a mão, então, para que o Paulo chegue até você com o microfone, e aí a gente possa te ouvir. Amém? Vamos ler, então, juntos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? A gente já tem muitas coisas aqui nesse pequenino versículo sobre o relacionamento que a gente tem com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o Espírito Santo na nossa vida é a garantia da nossa salvação. Quando nesse texto fala, né, como nós lemos aqui, né, que nós pertencem a Deus, nós não pertencemos a nós mesmos, isso por quê? Porque o Espírito Santo mora em nós. Isso quer dizer o quê? Se nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus, nós vamos estar seguros na mão dele. Deus é quem nos salva, e a garantia da nossa salvação, nós podemos ter certeza dela porque o Espírito Santo mora em nós. Amém? Tem outro texto que a gente já leu também em aulas passadas, né? O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Ele é aquela garantia, né? É aquilo que nós seguramos firmemente, que está conosco, que é dado a nós, não é algo que nós conquistamos, mas é algo que é dado a nós, é uma pessoa que é dada a nós, e essa presença do Espírito Santo é o que nos dá a garantia e a certeza da nossa salvação. Então, quem pertence a Deus, você pode ter certeza, nunca será perdido. Jesus fala também, né? Aqueles que o Pai me deu, eu não deixei se perder. Eu não deixo se perder. Jesus é um bom pastor, é aquele que não deixa se perder as suas ovelhas. Amém? Então, ele é a garantia. Se nós temos a certeza, então, de que o Espírito Santo mora em nós, como nós vimos nesse versículo, né? Ele habita em nós, nós somos morada, santuário do Espírito Santo, nós precisamos saber também para que ele mora em nós. Amém? Vamos ver isso a partir de agora. Em primeiro lugar, o que o Espírito Santo faz na nossa vida? O Espírito Santo ilumina a mente do crente. A gente viu já em mais de uma vez nas aulas passadas isso, né? Como o Espírito Santo é aquele que ilumina a vida da pessoa, ilumina a mente, o coração da pessoa para que entenda o que está revelado na palavra de Deus. Ele inspirou a palavra de Deus e ele continua agindo agora também para que nós possamos entendê-la. Sem essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não vamos entender a palavra. É por isso que nós dependemos da palavra, é por isso que uma teologia, né, que não depende do Espírito Santo, não é uma teologia verdadeira. Infelizmente, a gente tem muito essa separação, né? Tem muita gente que fala, né, que a pessoa que estuda demais a Bíblia vai ficando fria, que não sei o quê. E, gente, a única maneira de entender a palavra de Deus é através da ação do Espírito Santo. E a própria palavra foi dada pelo Espírito Santo. A gente viu isso. Como é que alguém que conhece verdadeiramente a palavra de Deus é alguém que não tem na sua vida as marcas do Espírito Santo? Está aqui uma coisa só para a gente pensar. E para a gente tentar parar de dividir essas coisas, né? Dizer, tem a pessoa que estuda demais ou a pessoa que depende do Espírito Santo. Não, a pessoa que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, que busca conhecer a palavra de Deus, ela só vai fazer isso através do Espírito Santo. E depender do Espírito Santo vai ser uma pessoa que está com seu coração constantemente aquecido também pela palavra de Deus. Amém? Então, o Espírito Santo ilumina a mente do crente. Ele é quem nos revela o conhecimento de Cristo. A gente viu, né, algumas aulas atrás como ele inspirou a palavra de Deus e hoje, né, ele continua nos iluminando para que a gente possa entendê-la. E aí, uma aplicação, é muito importante a gente perceber isso, que a gente depende da obra do Espírito Santo em nossas vidas, para que através da iluminação, para entender a palavra de Deus, nós sejamos cada vez mais transformados. A palavra é muito clara, né, que a pessoa crê, né, através da pregação. Mas através da pregação também, que é
constatada, que é afirmada no coração daquela pessoa. Então, nós pregamos, né, o papel de todo crente é o quê? Anunciar as obras de Deus. Mas quem é que vai lá fazer a obra? No coração da pessoa, não é nós que forçamos, é o Espírito Santo apenas. É por isso que nós sempre oramos. É por isso que em momentos como, por exemplo, no final do culto, né, após a pregação e que o pastor faz aquele convite para o arrependimento, para a entrega a Cristo, né, em primeiro lugar tem que ser pregada a palavra para isso. Senão a pessoa vai perguntar, mas eu estou me arrependendo de quê? A palavra é pregada para mostrar a necessidade de Cristo. E aí, no momento que é feito esse convite, um hábito que eu tenho é, de onde quer que eu esteja na igreja, eu faço uma oração. Senhor, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi ministrada. Agora, e na verdade em todo momento do culto, é o Senhor que faz a obra. Nesse momento que está sendo feito o convite, Senhor, toca no coração. Espírito Santo, quebra lá o coração daqueles que o Senhor escolheu. Daquele que está aqui presente, que o Senhor escolheu esse dia, essa hora e essa pessoa para estar aqui, para ouvir a tua palavra e para receber o Senhor. É o Espírito Santo que faz isso. Não é o pregador, não é a pessoa, por mais eloquente que seja. Muitas vezes há uma conversão enganosa, né? Porque é uma pessoa, um pregador, uma pessoa que tem muita lábia, vamos colocar assim, né? E através daquilo ali, move de algum jeito a mente, o coração da pessoa, assim, através de diversas coisas. Porém, se não for o Espírito Santo agindo de fato ali, não está sendo uma conversão verdadeira. É por isso que nós cremos e dependemos do Espírito Santo, para que, através da pregação da palavra e através da iluminação que Ele dá para que entendamos a palavra, nós possamos a cada dia mais ser transformados. O Espírito Santo é aquele que está transformando as nossas vidas. Nós dependemos do Espírito Santo para isso. E Ele faz isso através do quê? Da palavra de Deus. Nós precisamos, então, na nossa vida, estamos falando do Espírito Santo na vida do crente, na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Buscar a Deus, nós temos os meios de graça, né? Pelo qual Deus nos abençoa. A leitura da palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra de Deus, nós oramos, mas também nós devemos, em oração, então, buscar o Espírito Santo para que Ele verdadeiramente faça essa palavra que nós estamos lendo, estamos ouvindo, ela faça morada verdadeira no nosso coração e nós sejamos transformados. Então nós dependemos do Espírito Santo por isso. Mais um motivo, mais um tópico, mais um assunto sobre o que o Espírito Santo faz na nossa vida. É o Espírito Santo quem convence o crente do pecado. Está muito relacionado com o anterior. Se o Espírito Santo é quem ilumina o nosso entendimento para aprender e para entender a palavra de Deus, na palavra de Deus tem muito sobre o quê? O homem é pecador. O homem precisa de salvação. E a salvação é apenas através de Cristo. É o Espírito Santo, então, quem vai nos convencer do pecado. O que diz em João capítulo 16, versículo 8? Isso é Jesus falando acerca do Espírito Santo. João 16, versículos 8 a 11. Amém. Quando ele vier, Jesus está falando novamente sobre o Espírito Santo. Esse ele é o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Jesus está demonstrando aqui, está falando para os seus discípulos, que é o Espírito quem viria, ele estava prometido, e que na ação do Espírito Santo, é através disso apenas que o homem é convencido do seu pecado. Você lembra, né, que a gente vê na palavra de Deus que o homem, todo homem e toda mulher, né, todo homem nasce pecador. Desde que Adão e Eva pecaram no jardim, todos os filhos deles, e até hoje nós, nascemos em pecado. Nós nascemos já quebrados pelo pecado. E se depender apenas de nós mesmos, a gente nunca ia querer saber de Deus. A gente está por aí. A pessoa que está sem Deus, né, nascida em pecado, ela está por aí apenas para uma coisa, para satisfazer as suas vontades. Ela é o seu próprio Deus, né?
Quando o Espírito Santo vem, então, nós precisamos dessa ação externa, nunca vai partir de nós mesmos, vem do Espírito Santo e essa ação que ele faz, que é de convencer as pessoas do seu pecado. A pessoa, então, que está morta em pecado, só pode crer em Cristo após ser convencida e levada ao arrependimento pelo Espírito Santo. Então, na nossa vida, o que é que nós precisamos, se nós entendemos que é o Espírito Santo que faz essa obra? É buscar nele, diariamente, em todos os momentos da nossa vida, que essa ação dele continue a ser feita. É pedir, é depender dele, é implorar para que o Espírito Santo continue agindo no nosso coração, fazendo o quê? Senhor, Espírito Santo, continua a me convencer dos meus pecados. Isso não é uma ação uma vez só na vida. É ele quem começa essa ação, essa obra, né? Ele nos convence do pecado, nós nos arrependemos, nós nos voltamos a Deus, mas nós precisamos disso todos os dias. Todos os dias nós pecamos e todos os dias nós precisamos pedir perdão a Deus. E nós nunca vamos pedir perdão a Deus se nós não formos convencidos do nosso pecado. Aquele senso de autojustiça, né? Não, eu não fiz isso. Ou se eu fiz, não, mas o meu pecado é aquele pecadinho. Tem pessoa que faz pior. Não é assim. Deus não nos compara com o nosso próximo. Quando nós nos apresentarmos a Deus, Deus não vai nos comparar com o pior pecador que você imaginar, porque a pessoa que chegar perante Deus, né, com pecado, ela vai falar, mas Senhor, eu só menti. A outra pessoa ali matou, não é pior? Em consequências, né, aqui nessa terra, ela tem graus piores. Né? Mentir era uma coisa, tirar uma vida, ok. É algo mais grave assim quando a gente olha aos nossos olhos, mas perante Deus, o mesmo pecado de assassinato que vai condenar uma pessoa, aquele pecado é o mesmo pecado da mentira, que vai condenar outras. Porque Jesus não nos compara com o nosso próximo. Deus vai nos comparar com Cristo. E Cristo é perfeito. Graças a Deus pela obra de Cristo. Porque quando Deus olhar para nós, Ele não vai me ver, Ele não vai ver você. Se você foi alcançado por Cristo, se você tem o sangue de Cristo te marcando, quando Ele te ver, quando Ele me ver, Ele vai ver o próprio Filho dele. Ele vai falar, esse está justificado, esse é santo. Mas para isso nós precisamos a cada dia buscar a santificação. E é o Espírito Santo nos convencendo do pecado e nos levando ao arrependimento que nós vamos crescer e abandonar o pecado todos os dias. Você está vendo a importância do Espírito Santo? Amém? Outro tópico, outra ação do Espírito Santo na nossa vida é que o Espírito Santo ele ensina ao crente, ensina a nós as verdades de Deus. Ainda em João, capítulo 16, agora vamos ler o versículo 13. Está aqui também. Versículo 13 diz o seguinte: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo, ele nos ensina sobre Deus. Está aqui esse ponto. E aí, agora eu queria conversar um pouquinho com os irmãos. É um momento aqui, né, que eu queria, como dizem, né? Como, meu Deus, que falam? Eu queria atiçar um pouquinho os irmãos. Provocar, obrigado, era essa a palavra. Eu quero provocar um pouco os irmãos. O Espírito Santo é quem ensina as verdades sobre Deus. Amém? Alguém tem dúvida disso? Todos concordam com isso? Amém. É a própria palavra de Deus que diz, não sou eu que estou falando. É a própria palavra de Deus que diz. O Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. E aí eu pergunto, tem gente que usa esse argumento, e eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. A Bíblia fala que é o Espírito Santo quem me ensina. Então, para que eu preciso, por exemplo, do Douglas como professor da escola bíblica? Por que eu preciso de um pastor? Por que eu preciso de uma pessoa para me ensinar? Se não, eu oro, eu peço aqui. Tem gente que fala assim, gente. Não, a vida com Deus é eu e Deus, porque Ele mesmo já tem a Bíblia, eu oro para o Espírito Santo, Ele me revela. Está certo esse pensamento?
Vamos lá, tem prova assim que nas alternativas tem a opção, né? Concordo totalmente, concordo parcialmente, discordo parcialmente, discordo totalmente. O Rony quer nos responder. Vamos lá, a pessoa, então, leu esse versículo e fala, o Espírito Santo é quem revela, então eu não preciso de ninguém. O que você acha? Paz, igreja. A Bíblia fala que após a descida do Espírito Santo, né, em Atos, a igreja continuou, né? Mesmo antes daquele momento, Jesus já tinha separado os 12, né? E outros, né, que estavam ali cooperando com a igreja. E após a descida do Espírito Santo, o negócio não desbandou, não virou uma... Qualquer um faz aqui, não. O negócio tinha um norte. Através dos apóstolos, daqueles que estavam ali, né, servindo a igreja. E o Espírito Santo, sim, foi dando direção aos próximos passos da igreja, até chegarmos hoje, né? Quer dizer, apesar do Espírito Santo revelar, ensinar, guiar, sempre teve homens que Deus separou para dar continuidade, né? Amém. Um dos princípios resgatados, eu gostei, foi ótimo. Um dos princípios resgatados pela Reforma Protestante foi de que não há necessidade de um mediador entre o homem e Deus. Apenas Cristo, somente Cristo. É um dos 5 pontos da Reforma, certo? Mas o que esse ponto quer dizer é que todos temos acesso à palavra de Deus, tanto que antes, né, a Bíblia era o idioma lá, né, estabelecido pela Igreja Católica. A pregação não era na linguagem do povo. Não era qualquer um que podia pegar e ler a Bíblia, muito menos interpretá-la. Tinha que ser os padres, os bispos, e em última instância o Papa, né? E aí o Papa era uma voz autoritativa sobre a fé. Quando eu pergunto isso, o que eu quero dizer? E quando eu trago também esse ponto, né? A Reforma Protestante, então, ela diz, não, que é um ponto da Bíblia também, é o sacerdócio de todos os crentes. Todos nós temos acesso a Deus através de Cristo. E a palavra, hoje em dia, ela está traduzida no nosso idioma para que nós possamos lê-la. Amém. Porém, se você descarta a voz de outras pessoas e se fecha num mundo, né, e, por esse argumento, né, que eu brinquei um pouco aqui há pouco, né, não, eu não preciso de ninguém, porque eu tenho acesso direto ao Espírito Santo. Você está desprezando diversas outras ordens de Jesus para a sua igreja. Se congregar, ter comunhão, depender uns dos outros, amar uns aos outros. E quando Deus levanta, como o Rony falou, pessoas, né, para ensinar a palavra, é um dos ministérios, é o ministério de ensino, o ministério de profecia, como nós vimos, pregação. Porém, aí o que a gente deve então fazer? Porque aí a pessoa, né, fica igual um metrônomo, andando no extremo ou andando no outro, né, fica pulando assim, né, ping-pong. Não, então, se eu preciso também ouvir pessoas, eu vou me submeter a tudo que ela falar. Perigoso. Ou, não, a pessoa se machucou com aquilo ali, né, aí vai para o outro extremo. Não, então, é só eu e Deus, eu leio a palavra e pronto. O que a Bíblia nos dá é uma direção muito clara. Eu queria ler com os irmãos, eu não coloquei aqui no slide, mas abra aí comigo para ler. É um texto que eu gosto muito da palavra de Deus. Em Atos, capítulo 17, versículo 11. Atos 17, versículo 11. Abre aí, eu vou esperar vocês abrirem, tem gente que está me olhando. Não vai ter lá, não. Não. Vamos lá, crente, tem que trazer a Bíblia para a igreja. Se tiver no celular, abre o celular aí também. Eu não sou daqueles radicais que acham que tem que ser... A palavra de Deus é a palavra de Deus. Se você tiver no celular, abre aí. Atos capítulo 17, versículo 11. Vamos ler. Diz o seguinte: Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim.
Eu gosto muito desse versículo, muito, muito mesmo. Porque eu acho que ele dá um ponto de equilíbrio e dá um norte assim que da primeira vez que eu entendi ele, eu trago ele até hoje comigo, marcado no meu coração. Toda pregação que nós ouvimos, nós devemos ouvir. Existem pessoas mais velhas na fé. Existem pessoas mais sábias na fé. Ninguém nasce sabendo de tudo. Imagina só, se uma pessoa recém-convertida adota esse pensamento, né? Não, então eu não preciso de ninguém, eu vou só ler a Bíblia na minha casa e vai dar tudo certo. Não vai. Salvo raríssimas exceções. Eu acho assim que o Espírito Santo ele pode sim agir. Num local que talvez a pessoa não tenha nenhuma igreja verdadeira no seu lugar, na sua cidade, no seu estado, no seu país, e ela ouviu a pregação verdadeira em alguma transmissão, em alguma gravação, né? E aí, a partir daquilo, como ela não tem uma igreja onde se congregar ali, na sua cidade, Deus está agindo na vida daquela pessoa. Com certeza eu creio nisso. Porém, se nós temos ao nosso acesso igrejas que pregam a palavra fielmente, é nosso dever se congregar em igrejas como essa, como a nossa igreja. Porque o Espírito Santo ele usa pastores, mestres, pregadores, professores, irmãos, que nos dando uma palavra, às vezes pequena, ele está nos ensinando verdades da palavra. Porém, é nosso dever não aceitar cegamente nenhuma palavra, de nenhuma pessoa. O que os crentes aqui de Bereia, essa cidade, faziam? Eles ouviam a palavra com avidez, eles recebiam a pregação. Mas quando terminava o culto, faça isso. Quando ele terminava o culto, ele chegava em casa e falava: rapaz, o pastor pregou hoje em Marcos capítulo 5, versículo 1 a 20. É o texto da pregação de hoje. Você vai fazer, quando você chegar em casa, hoje ou amanhã, você vai ler novamente esse texto, você assiste de novo a transmissão, você vai prestar atenção, você vai pedir para o Espírito Santo. O Espírito Santo agora me revela, me confirma o que foi pregado. O pastor está se tremendo na base agora, você não sabe disso, mas ele está assim. Porque você vai ouvir a pregação, você vai ouvir o que eu estou ensinando aqui, o que eu estou trazendo de ensinamentos, e você vai depois ler na palavra e vai falar: pastor, ver se o que o Douglas está falando é verdade. É verdade mesmo? Pega os textos que eu usei, lê outros, compara um com o outro, depois conversa comigo: Douglas, amém, Deus te abençoe, você pregou verdades bíblicas. Ou se eu errei, Douglas, você falou uma coisa ali, ó, rapaz. Esse é o nosso dever como cristãos. O Espírito Santo ensina ao crente as verdades de Deus, e quando nós ouvimos qualquer pregação, lemos a palavra de Deus, é nosso dever então pedir ao Espírito Santo que nos confirme aquilo que está sendo pregado, ensinado, aquilo que está sendo lido. Amém? E em paz com o nosso irmão, vamos lá, corrigimos onde há erro, em amor, para que o irmão também possa crescer. Amém? Então, devemos pôr toda a palavra ouvida em prova à luz das Escrituras que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Amém? Então, em resumo, nesse primeiro momento, eu queria trazer, para resumir a atuação do Espírito Santo na vida do crente, nós podemos definir em 3 palavras. Está estranho aqui, né? Sobre, com e no. Como é que nós vamos resumir a ação do Espírito Santo? Desse jeitinho assim que está quebrado. Por que será? Sobre, com e no. Em primeiro lugar, quando a gente vê no Antigo Testamento, aí, revelou. Amém. No Antigo Testamento, o Espírito Santo veio sobre algumas pessoas à sua escolha. Ele escolhia pessoas assim, pescadas a dedo assim, e falava: eu vou usar esse aqui. É o que a gente via no Antigo Testamento. Ele vinha sobre. Nos evangelhos, nós vemos como o Espírito Santo morava com os discípulos na pessoa de Cristo. Ele estava na pessoa de Cristo. Estava junto com os discípulos. Agora, desde o dia de Pentecostes, a partir de Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo está no povo de Deus. Ele está em você. Ele não está com você. Ele não está comigo. Ele está em mim. Ele está em você. Conforme o versículo que lemos lá no começo. Nós somos santuário do Espírito Santo. Amém?
Meus irmãos, continuando, nós agora queremos falar um pouquinho sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós vimos um pouco sobre isso quando a gente falou na aula passada sobre o dia de Pentecostes. Foi o primeiro momento que houve o batismo com o Espírito Santo, que havia sido prometido, então, desde a pregação de João Batista, não apenas a partir da pregação de João Batista, mas em diversos profetas no Antigo Testamento, né, estava já profetizado isso. Né? Chegaria um momento onde os velhos sonhariam, os jovens profetizariam. Por quê? Porque o Espírito de Deus estaria no seu povo. Então, a gente vê, a partir do dia de Pentecostes, né, como houve o primeiro batismo com o Espírito Santo, houve a descida do Espírito Santo ali sobre os apóstolos e sobre os discípulos que estavam reunidos esperando essa descida, né, que ali, como nós falamos já, ali foi o momento do nascimento da igreja. Aí a gente tem que falar um pouquinho com dor no coração, que esse assunto, né, o assunto do batismo com o Espírito Santo, infelizmente, é polêmico, parece ser polêmico, né, nos nossos dias. E já acho que há um bom tempo. Porque muitas pessoas, né, infelizmente, brigam sobre esse assunto, porque tem gente que vê como uma experiência, quando a Bíblia, ela mostra, né, muito claramente o que é o batismo com o Espírito Santo. E a pessoa tenta botar a sua experiência própria, né, acima da palavra de Deus, muitas vezes. Fala, não, mas comigo aconteceu assim. Não, mas nenhuma experiência é superior à palavra de Deus. O que acontece com você é diferente do que acontece com o irmão. E o que deve ser, então, aquilo que nos une, é o que a palavra de Deus diz sobre isso, sobre esse assunto. Amém? Vamos ver um pouco não, é hábito meu falar dessa forma, né? Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre o batismo com o Espírito Santo. Antes de entrar diretamente nesse assunto, aí novamente eu vou provocar um pouquinho os irmãos. Eu quero fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, como podemos reconhecer a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo? Eu ia fazer outra pergunta direta, mas eu queria que os irmãos respondessem. Queria que houvessem participações nesse momento. Paulo está ali só esperando para chegar até você com o microfone. Como é que a gente reconhece, meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo na vida de outra pessoa? Sem medo de dar resposta falsa, sem medo de depois eu dizer outra coisa. Não, de verdade. Como é que você reconhece o batismo com o Espírito Santo na vida de alguma pessoa? Cite a Bíblia, cite a experiência própria, sem problema nenhum. Alguém? Ali, o Arrio. Porque o Arrio está ali atrás. Como podemos reconhecer a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, Arrio? Pode parecer um pouco... reconhecemos que uma pessoa batizada pelo Espírito Santo, pelo convencimento do próprio Espírito Santo. O convencimento, você falou, né? O próprio Espírito Santo. Que convence, você fala quem? A pessoa ou você? Sobre isso? Convence a pessoa externa que outra pessoa está com o Espírito Santo. Então você está falando que você evidencia, você reconhece o batismo com o Espírito Santo quando o Espírito Santo te confirma isso, né? Que aquela pessoa foi batizada. Foi isso, né, que você falou? Isso. Amém. Vocês concordam com isso? A gente tem um pouquinho mais de tempo, dá para conversar. Você concorda? Você tem uma outra visão? Amém. Se ninguém mais quer comentar, eu quero trazer uma segunda pergunta. E aí eu queria que... Perdão, quem? Aqui a Cosma. O Paulo vai chegar com o microfone. Eu já coloquei a segunda pergunta. Enquanto isso, os irmãos vão pensando também. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Aí acho que é uma pergunta de sim ou não, então já a gente pergunta. Por favor, Cosma. Pai do Senhor. É a primeira, né? A primeira pergunta. A gente, primeiramente, observa a mudança na vida da pessoa. Então, a gente vê a manifestação do Espírito Santo, porque é uma pessoa que se arrependeu do que fez, né? Quando estava longe de Cristo.
que são os frutos, né? Que quando o Espírito Santo chega, muda. É o que eu acredito, né? E outras manifestações que eu acredito também, que é em falar em línguas, né? Que é a manifestação do Espírito Santo. Mas, a princípio, reconhece que a pessoa foi batizada pela mudança de vida, minha opinião. Amém. Ótimo. A Cosma falou, então, sobre a mudança de vida, né? Sobre o arrependimento e a mudança de vida, e também sobre as evidências que a gente vê claramente na palavra. A distribuição de dons do Espírito Santo. Amém. Ótimo. E aí, então, essa segunda pergunta, né? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Quem aqui crê que já foi batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. De verdade, 100% de verdade. Quem tem dúvidas disso? Ai, Max. Olé. Amém. Então, pelo que eu estou vendo aqui, não sei se é porque você teve vergonha de admitir, porque eu por muito tempo eu tive essa dúvida. Gente, será que eu fui batizado com o Espírito Santo? Se os irmãos estão me dizendo que todos aqui têm certeza absoluta, determinante, sem um pingo de dúvida, que já foi batizado com o Espírito Santo. Amém. Nós vamos ver como, quando a pessoa, o crente é batizado com o Espírito Santo. Amém? Então, vamos responder essas perguntas. Em primeiro lugar, o que a Bíblia diz? Qual é o ensino bíblico sobre o batismo com o Espírito Santo? Eu estou usando a expressão com o Espírito Santo, mas você pode falar o batismo pelo Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Mesma coisa. Amém? O batismo com o Espírito Santo. O que a Bíblia diz sobre isso? Lê comigo 1 Coríntios, capítulo 12. A gente vai ler os versículos 12 e 13. Deixa eu ver se chegou. Amém. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Você que não trouxe a Bíblia, traga. Um crente desarmado, rapaz. Misericórdia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Diz o seguinte: porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Eu tinha dado um clique a mais, né? Os irmãos ficaram com vergonha de me falar, mas está aqui o versículo que a gente leu. Amém? Um Espírito, um batismo que nos une a um só corpo. O que isso quer dizer? Nessa passagem, nós entendemos, agora sim passando, nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo é a obra. O que é o batismo com o Espírito Santo? É a obra pela qual o Espírito coloca o crente numa união inseparável com Cristo, fazendo o membro do seu corpo espiritual, que é a igreja. O batismo com o Espírito Santo é aquilo que nos une ao corpo de Cristo. A gente leu textos que nos davam já essas pistas, né? Há poucos minutos atrás. A presença do Espírito Santo, ter o Espírito Santo, é o que nos dá a garantia o quê? Que nós não somos mais de nós mesmos, nós somos de Deus, nós somos de Cristo. Nosso corpo não é mais nosso, nós somos de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. A pessoa, então, que é batizada com o Espírito Santo, ela é unida a Cristo, e isso de uma forma inseparável. O que isso quer dizer? Há a possibilidade de alguém ser batizado com o Espírito Santo, deixar de ser crente, se desviar, e aí depois se converter novamente e ser batizado de novo? Não. O que a gente precisa ter certeza absoluta é que aquele aparente batismo anterior não foi verdadeiro. A pessoa não havia sido batizada com o Espírito Santo, porque essa união é feita de uma forma permanente. O Espírito Santo ele vai morar de forma permanente na vida daquela pessoa, e então aquela pessoa vai fazer parte permanente do corpo de Cristo.
não há dois batismos com o Espírito Santo. Há o batismo com o Espírito Santo e há o batismo nas águas. São duas coisas diferentes, sim. Porém, o batismo com o Espírito Santo, ele acontece uma vez só. Nós cremos então, meus irmãos, se é um batismo que é feito, que acontece, né, uma vez apenas, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é efetuado no momento da conversão a Jesus Cristo. A pessoa que se converte, de novo, verdadeiramente a Cristo, a conversão verdadeira, aquela pessoa, ela recebe o Espírito Santo, ela é batizada com o Espírito Santo. E aí, por que eu perguntei, né, aquela primeira provocação, né? Quais são as evidências, então, do batismo com o Espírito Santo? Pode ser sim, com certeza absoluta, não estou negando. A palavra de Deus mostra que dons assim, né, mais visíveis, vamos chamar assim, são evidências do batismo com o Espírito Santo, sim. Porém, o que evidencia, né, o que a gente vai comprovando, né, todos os dias, né, como é que a gente reconhece, então, como que se uma pessoa verdadeiramente foi batizada com o Espírito Santo? Ela está sendo transformada todo dia? Ela está deixando o pecado? Ela está sendo transformada? Opa, é uma evidência fortíssima de que essa pessoa verdadeiramente se converteu, ou seja, que ela foi batizada com o Espírito Santo. Nisso aí é importante a gente perceber que o batismo com o Espírito Santo, ele vai então preceder o batismo nas águas. A gente, por muito tempo, eu falo por mim, por muito tempo pensava que era o contrário, né? A pessoa se convertia, aí a pessoa era batizada, né, nas águas, fazia a classe de batismo, era levada, né, era marcado o dia, ela era batizada nas águas, e aí depois a pessoa tinha que buscar, para ser batizada com o Espírito Santo. Meu irmão, isso aqui, você está me falando, se for isso, você está me dizendo, então, que é algo que você conquista. Que receber o Espírito Santo é algo que você, com as suas forças, você ganha. Não é assim. O Espírito Santo é enviado por Deus. Jesus falava, né? Jesus falou para os discípulos, aguardem que o Pai, eu vou orar ao Pai para que envie o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado por Deus. Nós oramos para que Deus batize com o Espírito Santo. Mas não é através da nossa oração, não é através de uma busca da pessoa, é algo que é dado por Deus, de graça. Você lembra daquele mago, né, que queria fazer os milagres que os apóstolos faziam? E queria comprar isso? Fala, não, como é que eu... Era literalmente esse o ponto, né? Não era os milagres assim, de cura, né? Ele fala, eu quero ter esse dom de vocês, de colocar a mão, orar sobre alguém, e essa pessoa receber o Espírito Santo. Eu quero esse dom, o que eu preciso fazer para ter ele? Meu amigo, Pedro, João, ficaram doidos. Você está louco? Não é assim. É um dom dado por Deus. Amém? Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é efetuado no momento da conversão a Cristo. E aí, por que eu perguntei então, né, se você tem ainda alguma dúvida, se você foi batizado com o Espírito Santo? O que você vai sair daqui dizendo você tem que se averiguar, e eu tenho que me averiguar todos os dias se eu sou um verdadeiro convertido a Deus. Se eu estou vendo isso na minha vida, eu posso ter certeza absoluta que eu fui batizado com o Espírito Santo. Posso não ter recebido alguns dons específicos, né, aqueles dons mais aparentes, mas, meu irmão, não tenha dúvida. Se alguém chegar para você, né, você já faz tal coisa? Não. Então vamos orar aqui, vamos buscar para que o Espírito Santo te batize, para que você faça essa coisa. Não precisa. A partir de qualquer momento, se o Espírito Santo quiser, ele pode dar aqueles dons. Porém, não fique se afligindo, achando que você não foi batizado. Se você é um crente convertido a Cristo, você só é crente convertido a Cristo por quê? Porque o Espírito Santo já agiu na tua vida. A gente já viu isso. A única forma de alguém crer em Cristo é através da ação do Espírito Santo. Amém? Então, outro ponto, né, sobre o ensino bíblico sobre o batismo com o Espírito Santo. Todo crente em Cristo foi batizado com o Espírito Santo no momento de sua conversão.
Só para arrematar isso que a gente já está falando. O Espírito nos deu nova vida quando estávamos mortos em pecados e passou a habitar em nós de maneira permanente e poderosa, para que tenhamos a capacitação para viver a vida em Cristo. O Espírito Santo, então, você vê que é Ele quem começa. É Deus quem começa. Nunca é uma ação inicial do ser humano. Eu vou me voltar a Deus. Não. É Deus que busca a pessoa que Ele quer. É Deus que vai lá e as pessoas que estão caminhando, como todas as pessoas estão caminhando, para a destruição, para a morte, por conta do pecado, Deus vai lá, agarra uma pessoa e fala assim, agora você é meu. E aí vai fazendo todo um processo na vida daquela pessoa. É Deus que vai atrás. Amém? Outro ponto, para a gente chegar aqui próximo ao final, sobre o batismo com o Espírito Santo. Lê comigo Efésios capítulo 4, versículos 4 e 6. Quando a gente fala de um só batismo, está escrito o seguinte: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, nessa passagem, o que a gente vê então, quando a gente fala de um só batismo? Essa passagem nos traz diversos elementos que tratam do fundamento da unidade da igreja como corpo vivo de Cristo. Entre esses elementos que a gente leu, você viu, somente um corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age sobre todos, por meio de todos e está em todos. Quando a gente fala de um só batismo, a gente vê nesses fundamentos aqui, esse batismo com o Espírito Santo ser declarado como um dos elementos que atestam a unidade da igreja. Então, é no mínimo irônico, para não dizer trágico, para não dizer péssimo, para não dizer triste. É no mínimo irônico, como algo que deveria nos unir, é algo que causa tanta divisão. Existem algumas coisas que a gente pode discordar um do outro e ainda viver unidos. Existem coisas que, infelizmente, nós usamos algumas discordâncias para viver em desunião. Não é isso que o Espírito Santo quer. Principalmente, eu imagino, quando se tratam das coisas dele. É ele que nos une. O que a gente viu no ponto anterior? O Espírito Santo é o que nos une a Cristo, como membros do corpo de Cristo. E um corpo não tem só um membro, não é só eu. É o Paulo, é o Israel, é o Rony, é a Sidneia, é o Glacimar, a Rio, é cada um de nós. Nós somos unidos como corpo de Cristo. O Espírito Santo é quem faz isso. Esse batismo com o Espírito Santo, então, o batismo com o Espírito Santo, então, é o que nos une ao corpo de Cristo. E une também outras pessoas ao corpo de Cristo. Então, me une a você, une você a mim. Portanto, para responder também mais um pouco sobre evidências, reconhecer a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, nós devemos olhar uns para os outros e reconhecer a presença do Espírito Santo uns nos outros. E viver em união como membros de um só corpo. A vida em união com a igreja é um dos mais claros indicativos de quem já foi batizado com o Espírito Santo. O pastor recentemente estava conversando comigo, sobre algumas coisas, e com outros irmãos, comigo e com outros irmãos, e a gente estava falando sobre o mover do Espírito Santo na igreja. Estava sendo preocupação de algumas pessoas, a igreja vai limitar a ação do Espírito Santo porque parece que a igreja está andando por um caminho tal. Uma resposta que o pastor deu, eu acho que é muito importante, a gente trazer isso para a igreja toda, como provocação e como alerta. Você quer ver o Espírito Santo agindo na vida da nossa igreja? Amém? Eu quero, sei que você quer. Sabe o que vai limitar a ação do Espírito Santo na nossa igreja e na nossa vida? É a desunião. Se nós andarmos brigados, nós não andarmos em comunhão uns com os outros, nós pegarmos assim algum ponto de discordância que há como ter novamente,
É bom a gente falar, há coisas que a gente pode discordar, mas ainda ter paz. Mas a partir do momento que há alguma discordância que está causando, né, desunião, desamor, falta de amor, né, uns pelos outros, que você não pode passar por um irmão que pensa um pouco diferente de você, né, e cumprimentar ele, você anda reto. É isso que está limitando a ação do Espírito Santo. E isso é um forte indicativo de que essa pessoa que não está tendo esse amor pelo irmão, não está vivendo conforme o Espírito Santo quer. Essa pessoa que está limitando a ação do Espírito Santo. Essa ação que está limitando a ação do Espírito Santo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ter uma igreja cada vez mais que adora a Deus juntos, que serve, que vive, né, juntos, em comunhão, e que serve a Deus juntos. Amém, meus irmãos? Assim é que nós vamos ter, de verdade, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. Então, nesse momento eu queria agora pedir para os irmãos levantarem, nós vamos fazer uma oração, vamos orar. Para encerrar essa aula de hoje, novamente pedindo que o Espírito Santo esteja conosco todos os dias. Nós dependemos do Espírito Santo, meus irmãos. Não há nada que nós podemos fazer sem ser pela capacitação que Ele nos dá. Então, que você, que eu, possamos a cada dia mais buscá-lo. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua presença no nosso meio, te agradecer pelos momentos preciosos que passamos, Pai, aqui aprendendo juntos, buscando o Senhor, Pai, conhecer o Senhor Espírito Santo na tua palavra. Pedimos perdão, Senhor, por tantas coisas que fazemos e pelas coisas também que deixamos de fazer, que tem impedido o teu agir nas nossas vidas e nessa igreja. Espírito Santo, essa igreja é tua. Precisamos do teu mover. Nós só podemos continuar existindo através do teu agir. Então, opera nas nossas vidas, opera na vida de cada um dos meus irmãos, que possamos sair daqui cientes da presença do Senhor na nossa vida. Continua a agir em nós, trazendo arrependimento, para que nós possamos nos arrepender e deixar o pecado, ser transformados pelo Senhor, que nós possamos viver em comunhão uns com os outros, como é a forma que o Senhor quer. Ó Deus, então, em nome de Jesus, nos abençoa, continua conosco, Espírito Santo, nos trazendo disso, de união, de paz, de arrependimento e de transformação. Nos confirma a cada dia a tua presença em nós, em nome de Jesus. Amém.